Oitava questão. Em que casos o uso de máscara O uso de máscara é recomendado pela Organização Mundial da Saúde? O que vocês responderam? em pacientes infectados ou suspeitos e seus cuidadores. Foi o que estava no artigo. Isso, né? Que é o mais racional, né? Em termos de saúde. Mas claro que quando se alastra, o ideal é que o que está acontecendo agora, né? Que várias pessoas utilizem, né? Seja obrigatório. Mas o recomendável, a princípio, seria o quê? Casos confirmados, né? E os casos suspeitos e as pessoas que estão cuidando dessas pessoas. Porque se eu estou cuidando de alguém infectado, eu tenho um grande risco também de ter infecção. Certo? Nona questão. A que se refere as medidas ambientais das intervenções não farmacológicas no que diz respeito à Covid-19? O que se refere a essas medidas ambientais, gente? O que vocês colocaram? Professora, pode professora, falar, repita Davi. para mim. Oi. Repita para mim, por favor, professora, que eu não entendi. Qual? Eu não entendi a pergunta. A nona? A nona. Tá. Vamos repetir aqui. A que se referem as medidas ambientais das intervenções não farmacológicas no que diz respeito à Covid-19? A gente viu que são 3 elementos de intervenção: individual, ambiental e comunitário. Em relação às ambientais, quais são essas medidas ambientais? A que se refere as medidas ambientais? O que vocês colocaram? Tem a ver com o ambiente, né? Professora, eu coloquei que seria a higienização rotineira, que foi o que eu encontrei no artigo, dos ambientes e superfícies, arejamento, exposição solar de ambientes, limpeza de botões de elevador, corrimão, os apoios dos veículos, no caso, transporte público, né, maçaneta de portas, teclados de máquina de pagamento, smartphone, estações de trabalho. Assim, é bem extenso os exemplos. Foi isso que coloquei. Isso, ou seja, são os locais do ambiente em que várias pessoas passaram e que a gente também tem contato e que pessoas possam ter deixado contaminação ali e eu, ao tocar, posso me contaminar. Então, o arejamento e exposição solar ao ambiente, né, porque isso ajuda, né, a iluminação, o arejamento a eliminar os vírus e a limpeza desses ambientes. Eu vou tocar, vou entrar no elevador, vou limpo o botão do elevador, porque alguém infectado pode ter tocado ali, né? Limpeza de botões do elevador, corrimãos, né? Limpar os corrimãos, apoios em veículos de transporte público, maçanetas de portas, teclado, você vai lá fazer um pagamento, né, de uma conta, várias pessoas ali digitaram senha, né? Aí você vai lá e digita também. Se não houverem feito a asepsia naquele local, você vai entrar em contato e pode também se contaminar. Então, dizem respeito às superfícies que estão aí no ambiente que a gente possa se infectar, né? Se contaminar ao tocar nesses ambientes. Tá? Essas são as medidas ambientais. Todo mundo entendeu? Sim. Vamos fechar agora Sim, com a 10ª questão, exemplificando o último elemento, né, que falta, que é o comunitário. Tá? 10ª questão, vou ler. A que se referem as medidas comunitárias das intervenções não farmacológicas no que diz respeito à Covid-19? O que vocês colocaram? Agora é o afastamento social, né? Eu coloquei sobre a restrição e o funcionamento de escolas, universidades, locais de convívio comunitário, transporte público, locais onde ocorre aglomeração de pessoas em um grande número, em caso de eventos sociais, esportivos, teatros, cinemas, estabelecimentos comerciais, que não são caracterizados dentro dos serviços essenciais, que não são enquadrados, né, dentro dos prestadores como serviços essenciais. Isso, excelente. E todas essas medidas, elas dependem de quem, gente? Dos nossos gestores, né? Ou seja, as medidas comunitárias são aquelas ações tomadas por gestores. Quem são os nossos gestores?
os agentes públicos que irão gerir, né, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Ações de prefeitos, Prefeito, ações de governadores, né? governadores, né? Poder executivo, né? Presidente, que está relacionado com os ministérios, principalmente no caso de saúde pública, o Ministério da Saúde, né? Então, são as ações tomadas por esses gestores públicos, empregadores, que são os empresários, e também os líderes comunitários, com o objetivo de quê, gente? Com o objetivo de proteger, né, a população da infecção. E aí, como exemplo, nós temos todos esses que a colega acabou de citar. Restrição ao funcionamento das escolas, onde tem muita aglomeração, né, muitas crianças. Vocês, nós estamos, né, diante desse procedimento, desse posicionamento. A gente está fazendo esse processo online, né, virtual, justamente porque nós tivemos essa restrição, que é uma medida necessária, né? Restrição ao funcionamento das escolas, das universidades, locais de convívio comunitário, como, por exemplo, um exemplo aí de locais de convívio comunitário, praças, né? Ali o Portal da Amazônia, né? Esses locais aí, parques, que mais? Transporte público, né? Diminuir o número de frotas, controlar o número de pessoas no transporte público. São essas medidas aí para evitar com que as pessoas elas possam estar disseminando e se infectando. Além de outros locais, né? Onde há aglomeração, como, por exemplo, os convívios sociais. Quantas pessoas aí não fizeram aniversário, né? Durante essa pandemia e não puderam comemorar porque não pode ter aglomeração, casamentos, festa de formatura, teve turma que se formou, né? Não sei se vão postergar a festa, com certeza sim, né? Que já deve estar tudo pago. Então, restringir esses eventos sociais, eventos esportivos, né? Muitos campeonatos, os campeonatos aí foram paralisados, campeonatos esportivos, futebol principalmente, devido para evitar essa aglomeração. Eventos teatrais, cinemas, estabelecimentos comerciais e todos aqueles, né, que não estão dentro dos serviços essenciais. Ok, gente? Essas são as medidas comunitárias, porque envolve, né, um grupo grande de pessoas, né, comunidades. Certo? Já estão aí? Certíssimo, certíssimo. Então, gente... Sim, estamos por aqui. Ficaram tão caladinho que falei, pronto, foram embora, me deixaram falando sozinha. Não, Então, que gente... isso, professora, jamais, não. Então, gente, boa noite, tá? Essa foi a nossa discussão. Professora, Obrigada. Oi, Jefferson. a senhora podia trazer um artigo do uso do antibiótico no tratamento do coronavírus. A senhora podia falar sobre isso, que estão usando, né? Pois é uma doença viral, aí estão usando. Aí podia trazer para discutir. Pois é, mas essa questão do antibiótico não é o tratamento do coronavírus em si, né? É mais uma espécie de tentar um procedimento para tentar controlar um aumento no número, né, de outros agentes que estão ali com a sua proliferação aumentada devido à imunidade da pessoa ter ficado baixa. Tá? Pois é, você podia trazer um para discutir. Mas não dá tempo mais, Mas né? na próxima aula a gente já tem revisão e o semestre acabou, Jefferson. Acabou, verdade. Então, na próxima aula é a nossa aula de revisão, certo? Eu vou publicar mais para frente um exercício de revisão que vai nortear a nossa revisão. E isso dia 1º. E no dia 8 é a nossa prova. Eu já falei para vocês novamente hoje os conteúdos, certo? Estudem, se preparem, que vocês têm plenas condições de fazer uma excelente prova. Tá bom, gente? Então, boa noite e continue se cuidando aí e fiquem com Deus.
Tá certo? Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, Certíssimo. tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.